Bolsonaro é uma raiz do processo fascista no Brasil. Às vezes as pessoas dizem, mas o PT quer dividir. O PT nunca trabalhou e não trabalha com divisão. Mas eu e o senador Rogério Carvalho deixamos para ele muito claro, você tem total apoio aqui, fica aqui, será candidato aqui. E ele hoje seria deputado estadual. Então, o judiciário no Brasil representa quem, Kátia? Grande parte da elite brasileira. Eu quero que o pobre, o trabalhador esteja incluído no orçamento e que os ricos estejam pagando no imposto de renda. Quer dizer, o cara se elegeu a vida inteira pela urna eletrônica e resolve dizer que as urnas não prestam para poder justificar um golpe de Estado. A gente precisa encerrar o debate do ódio, do preconceito, voltar a ter uma sociedade de debate, de clareza, de amor. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. A Casa de Sopapo é uma realização da Sete Comunicação Estratégica com o apoio da Rádio Link Web. A Link Rádio Web é um espaço onde você pode ocupar para gravar seus podcasts, fazer o que você quiser. Um espaço muito bacana, muito aconchegante e com equipamentos de qualidade. O nosso entrevistado de hoje, neste episódio, será o deputado, ou melhor, não será, é o deputado federal por Sergipe, João Somariva Daniel, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele é natural de Santa Catarina. João Daniel está em Sergipe há cerca de 20 anos e foi um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no estado. O parlamentar tem longa trajetória em defesa da reforma agrária no Brasil. Foi eleito deputado estadual em 2010 e em 2014 conquistou uma cadeira na Câmara Federal. Foi reeleito em 2018 e depois novamente em 2022, sempre pelo PT. João Daniel, seja muito bem-vindo à Casa de Sopapo e obrigado por estar aqui com a gente. Nós é que agradecemos, é um prazer estar aqui com você e com todos que fazem esta comunicação democrática e com toda a população que nos acompanha, nos ouve e nos assiste. Conta pra gente quem é João Daniel e por que deixou lá a sua cidade para vir para Sergipe. Fazer o quê? Muito bem, e não é 20 anos, viu? São mais de 20 anos? Na verdade, eu cheguei em Sergipe em fevereiro de 1987. Então, passa de 30 anos, né? Verdade. Eu acho que a minha primeira entrevista política foi com ele. Eu trabalho no Diário de Aracaju. Mas eu tive também, em 1990 e 91, 2 anos fora de Sergipe. Fiquei 87, 88, 89 e voltei em 90 e 91. Fiquei fora, Mato Grosso do Sul, e 92, janeiro de 92, voltei. Bom, eu, desde quando iniciei a minha vida, né, de juventude, nós tínhamos uma participação, na minha região, uma participação muito forte nas pastorais sociais, né, e lá era especial a Pastoral da Juventude. Era uma diocese, como católico, praticamente era predominante a Igreja Católica na região oeste de Santa Catarina, e tinha uma Pastoral da Juventude muito atuante. Tinha o início da fundação do PT, os movimentos surgindo, MST, CPT, e eu me engajei, né, também fui seminarista franciscano, né? Sim. Durante um período e atuamos, então, nesta luta que a gente acredita, numa sociedade justa, igualitária, fraterna e socialista. Eu vim para o Nordeste para conhecer o Nordeste, ficar 6 meses para ajudar na organização, em especial da agricultura familiar, assentamentos e MST. Me engajei no MST logo cedo e, ao conhecer o Nordeste, tive a oportunidade de rodar praticamente todos os estados do Nordeste, né? Desde a Bahia até o estado do Rio Grande do Norte. No Maranhão não, conheço o Maranhão, mas não neste período, mas gostei muito do estado de Sergipe. Conheci Sergipe, gostei muito. Hoje eu conheço praticamente 100% do estado de Sergipe. Não vou falar em 75 cidades, isso eu conheço todas, mas conheço a maioria dos povoados. Muito bem. Vamos aqui falar de ação parlamentar. O Congresso hoje, o senhor é um dos congressistas por Sergipe, tem pautas aí urgentes para serem tratadas. Uma delas é a reforma tributária. A reforma eleitoral, mas a tributária é uma das recorrente, urgente, mas que acabam se discutindo muito e pouco se fazendo. O que é que tem de concreto lá nesse processo? Olha, o que tem de concreto é que há um grande debate, né, de que vai ter uma reforma tributária.
O governo do presidente Lula colocou como prioridade, né, 2 grandes projetos aí. Essa história do arcabouço fiscal, Sim. que é uma parte que, na verdade, é resolver o problema do teto de gastos no Brasil. Essa questão do teto de gastos é o único, eu acho que é o único país do planeta que tem, Estourado, por sinal, né? que se criou uma lei onde não se pode aumentar os investimentos. Na época, o governo Temer aprovou a emenda 95, dizendo de que era para poder ter controle das contas. Não teve nada disso. Foi para atender os interesses dos bancos, dos credores da dívida pública brasileira. Então, esse arcabouço fiscal é muito importante, que é criar uma nova regra que garanta que o governo federal possa fazer investimento em saúde, educação, aumento real do salário mínimo, arrecadar mais, investir mais em infraestrutura, mas em especial nos programas sociais. E a reforma tributária é muito interessante. Todo mundo apoia, todo mundo quer aprovar, mas todo mundo tem seus interesses. E eu tenho uma preocupação muito grande com a reforma tributária, porque o Congresso Nacional, a maioria, são ligados a grandes interesses econômicos. Então, o governo está fazendo um grande debate. Eu acho que o presidente Lula resumiu a reforma tributária em 2 grandes questões. E essa é por onde nós estamos articulando e apoiar. Eu quero que o pobre, o trabalhador, esteja incluído no orçamento e que os ricos estejam pagando no imposto de renda. Você sabe, Cássia, que tem mais de R$1 trilhão hoje do Brasil investido em paraísos fiscais fora do Brasil, e esse pessoal não paga imposto. Então, veja, se cobrar o imposto daí, só daí vem próximo de 10 bilhões por ano. Sim. Então, esse é o grande debate que foi discutido com Arthur Lira, presidente da Câmara. Nós participamos de várias reuniões e que é preciso chegar a um acordo. O fato do governo ter maioria nessas discussões não significa ter êxito na aprovação de uma matéria como essa, dada a complexidade e dado também os interesses de quem está nas bancadas, né? Exatamente. E não aprova se não tiver uma boa discussão e um acordo dos partidos. Por isso, o ministro Fernando Haddad tem dito, não tem uma proposta boa da esquerda, nem uma boa da direita. Nós vamos ter que chegar a um entendimento, um meio termo que possa melhorar o orçamento do Brasil, arrecadar mais, diminuir aqueles que mais trabalham e mais precisam, né? O pobre, e a gente arrecadar daqueles que só negam. Deputado, outra questão é a reforma eleitoral. Também importante porque temos um país com mais de 30 partidos políticos, cujas ideologias e estatutos são muito soltos, muito confusos, e cada dia aparece um partido novo, e os partidos que de fato têm história, como o PCB da vida, acabam ficando ali, não atendendo aos critérios de desempenho e ficando prejudicados com o horário eleitoral, com o fundo partidário, com tudo. Isso gera esse desequilíbrio e, claro, compromete também a competitividade política dos participantes deles. Como é que o senhor vê isso? Toda legislatura tem alguma mudança na lei eleitoral. A última lei eleitoral foi aprovada, nós votamos e aprovamos, e depois de votada e aprovada, e na primeira eleição, nós fomos perceber que realmente se cometeu um erro, um equívoco, e nós prejudicamos, eu digo nós porque eu também votei, alguns partidos, como por exemplo, nós temos uma deputada federal do Partido dos Trabalhadores, mais votada do Mato Grosso, que não é deputada federal, porque a legislação diz que teria que atingir 10% do coeficiente. Há um processo no Tribunal Superior Eleitoral do ex-deputado e ex-governador Rodrigo Hollenberg de Brasília, que questiona para esta legislação que o coeficiente deveria estar com 80% e não com 100% do coeficiente. Se esta votação ocorrer do Tribunal Superior Eleitoral, já vai se corrigir um erro que foi aprovado na legislatura passada. Mas olha, na verdade, a grande questão do processo eleitoral é que nós precisamos diminuir cada vez mais o abuso do poder econômico, a força econômica das eleições, e envolver a população para que a população possa participar, debater, ter candidatos que realmente representem os interesses da população.
Que é cada dia mais difícil, Na né? Câmara e no Senado nós temos 70% que representam interesses de grupos econômicos, Perfeito. lamentavelmente. Nós vivemos um país extremamente, nos últimos anos, polarizado politicamente. Como é que o senhor vê essa polarização? Ela gera prejuízo para o país? Ao invés de estar se discutindo de forma legal, de forma decente, de forma ética, os processos, está se digladiando e se polarizando discussões que são tão importantes? Se estudou muito depois de um longo tempo, né? E cada vez que a gente estuda a história da humanidade, a gente vai se convencendo de que há uma força muito grande na sociedade da possibilidade de trabalhar o convencimento das pessoas para um lado de cá, para o lado de lá. E o lado do mal parece que ganha sempre muita força. Essa história do fascismo, do nazismo, a história nazista no mundo, né? A história do processo da Alemanha, da Itália, o processo do Brasil. Bolsonaro é uma raiz do processo fascista no Brasil. Às vezes as pessoas dizem, mas o PT quer dividir. O PT nunca trabalhou e não trabalha com divisão. O Partido dos Trabalhadores e todo o agrupamento de esquerda trabalha por uma sociedade livre e democrática, onde você é livre para debater, mas você precisa aceitar que o outro, que tem uma ideia diferente, tenha condição de debater, sentar, ouvir e debater e discutir. A grande questão é que foi desenvolvido essa teoria, né, que é uma teoria internacional, que foi trabalhada também para as eleições, é você dividir o bem e o mal. E você colocar as pessoas com ódio. Você precisa criar ódio, raiva, vingança. E aí vem toda uma história, né? Que foi o que montou essa história do bolsonarismo. E pelo visto, todo mundo se contaminou com isso. Ou grande parte se contaminou, independente do partido político. Sim, porque você não tem como discutir, as pessoas se fecharam. Não enxerga a possibilidade do debate. Você trava o debate e você passa a ter ódio. Por isso desenvolve essa história da importância de estar armado, da importância de uma sociedade armada, da importância de enfrentar e de apoiar esses temas que o bolsonarismo defendeu, né? Do preconceito, do ódio, né? Essa coisa toda. Eu acho que nós, com a vitória do presidente Lula, apesar de nós termos ainda, e é preciso reconhecer, 30% da população apoiando o Bolsonaro, essa é a realidade, né? Apoiando assim, ainda acredita na mentira, porque quase 25%, 30% são dados, são pesquisas, acredita que a eleição e as urnas eletrônicas são fraudadas, Sim. Que elas são... Quer dizer, o cara se elegeu a vida inteira pela urna eletrônica e resolve dizer que as urnas não prestam para poder justificar um golpe de Estado. Tudo que o bolsonarismo queria era um golpe de Estado. Para isso, precisava fazer a eleição, mas caso não ganhasse, provar que houve roubo, houve fraude. E isso tudo eles fizeram. Até o dia 8 de janeiro, foi uma tentativa real, né, de tentar dar um golpe no Brasil. Porém, está hoje fracassada essa ideia e a gente precisa, e o presidente Lula tem dito, a gente precisa encerrar o debate do ódio, do preconceito, voltar a ter uma sociedade de debate, de clareza, de amor, sentar junto para discutir e buscar entendimentos para esse grande tema que o presidente Lula fala e não é da boca para fora. Reconstrução e união. Eu não preciso ter todo mundo me apoiando, mas eu preciso que todo mundo possa debater e a gente chegar a um denominador comum de temas importantes para o Brasil. O senhor fez uma declaração numa emissora de rádio e o deputado Ibrahim reagiu assim, com muita firmeza, colocando a questão da fidelidade partidária, já que ele foi eleito por uma federação da qual o PT faz parte, o PCB e o PV, que é o partido dele. E ele disse que isso numa votação em que ele autorizou o governo do Estado a fazer concessões, a firmar parcerias público-privadas. Ele reclamou a falta de atenção do PT e do senhor aos aliados sergipanos, dizendo que os cabeças do partido, entre as quais o senhor, estão apenas interessadas nos cargos em Brasília. Como é que o senhor reage a isso? Com a maior tranquilidade, né? O PT, o PV e o PCdoB é uma federação, eu sou o presidente da federação e a federação tem lado. No estado de Sergipe, a federação apoiou o Rogério Carvalho. Nós somos hoje oposição ao governo Fábio Mitidieri, né? Uma oposição responsável, que debate, que discute. Os deputados têm autonomia para votar todos os projetos de interesse de Sergipe e da população de Sergipe a favor do governo. Agora, todos os projetos que diz respeito a empresas públicas, servidores, têm obrigação de votar com a oposição e se posicionar firmemente. E não foi isso que ocorreu
e eu deixei público sobre o nosso querido companheiro Ibrahim, que eu tenho muito respeito por ele, pelo pai dele, que inclusive é o nosso pré-candidato em Estando Bem de Saúde em Lagarto, Valmir Monteiro. E Ibrahim sabe que tem fidelidade partidária, que nós precisamos manter seriedade. Mandato, eu tenho mandato de deputado federal, mas não é meu. O mandato é do partido. Se hoje eu resolver votar contra os votos do partido, o partido imediatamente solicita o meu afastamento e o suplente assume, e assim funciona na federação. O senhor já adotou alguma postura? Não, nenhuma. Nós temos maior respeito por Paulo Júnior, Chico do Correio e Ibrahim. Agora, deliberamos na federação e vamos deliberar oficialmente, com ata registrada, sobre todos os temas que entrarão na Assembleia Legislativa, que são polêmicos e que são temas que têm que ter postura e posição ao lado da oposição em Sergipe. Por exemplo, o DESO, não se abre mão do apoio à empresa pública estatal. Servidores públicos, não dá para fazer essa votação de 2% de aumento. É preciso discutir um aumento maior e tem dados sobre isso. Então a gente precisa discutir, mas nós não queremos perseguir, não vamos perseguir ninguém. Ibrahim é gente boa e eu espero que ele não tenha dito isso com mal intenção. Nós não temos cargo em Brasília nem aqui. Nós não temos isso, não. Nós temos um partido a ser defendido, ideias a ser defendidas e respeito à política. Ao longo dos últimos tempos, o PT meio que do ponto de vista da capilaridade eleitoral, meio que ficou fragilizado, né? Tivemos aí candidaturas em Sergipe, em Aracaju, de exemplo de Márcio Macedo, prefeito de Aracaju, Rogério Carvalho, a própria Eliane Aquino, que em muitos momentos não tiveram apoio dos próprios correligionários. Isso também se configuraria uma infidelidade? Não, nós queremos trabalhar todas as cidades de Sergipe, incluindo Aracaju, né? Nós queremos trabalhar para termos candidaturas do partido ou de aliados para construir um projeto. Quando eu digo, não, o senhor entendeu minha pergunta? Márcio foi candidato a prefeito de Aracaju e não contou com o apoio de grande parte do partido. De igual modo, Rogério, de igual modo, Eliane. Não, Márcio teve apoio de todo o partido, né? Não teve, por exemplo, Conceição Vieira, Francisco Alberto, o Campanha Limitada estavam em outra esfera. Não teve igual. Nesta eleição, mas Francisco Alberto, na verdade, desde que ele se elegeu deputado estadual, ele já estava fora da política partidária. Então o discurso de operário dele se desfez? Desculpe. Não, ele na verdade, quando se elegeu, na última, apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, em especial por mim e por Rogério Carvalho, ele sabe disso. Ele sabe disso e ele foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Sim. Ele, após a eleição, ele definiu que não mais seria candidato e não queria mais participar da vida política. E se aliou ao governo e se manteve ao governo e Belivaldo. Votou em tudo que o governo quis e defendeu que o governo quis, amplamente. E o resultado foi a votação dele em Aracaju. Você viu, menos de 2.000 votos. Sim. Porque a população não mais reconheceu aquele voto de um trabalhador que tinha um partido, que tinha um lado, que tinha compromisso, né? Conceição não, Conceição só não esteve... Estava na FUNCAP. Na eleição de prefeito ela esteve com o Márcio Macedo, ela não teve agora. Na eleição com o Rogério Carvalho, candidato a governador, sim, não. Nem ela, nem o Alberto, mas a Conceição foi muito correta, Cátia. Eu preciso defendê-la. Ela pediu imediato afastamento do partido até passar a eleição e disse que não iria estar no palanque do governador e nem no do partido. Mantemos uma relação muito boa com ela. E manteve a postura, né? Manteve. Perfeito. Ela precisava, ela tinha um projeto muito grande, estava lá a Lei Aldir Blanc, estava lá a Lei Sim. Paulo Gustavo, muito recurso. Ela estava num projeto muito grande na FUNCAP e o governador chamou e ela se manteve. Tanto é que ela e o grupo dela, após a eleição, o próprio Fábio não mais deixou nos espaços. Perfeito. Com a chegada do presidente Lula ao governo, ao comando do país e a tomada eu não vou dizer que estava frouxo o partido de forma geral, mas tomar as rédeas de novo de todo o partido, isso ajuda na reconstrução desse PT, que ao longo dos últimos anos ficou meio fragilizado politicamente? O nosso partido vem de um longo tempo de muita... Fragilizado, deputado, a ponto de, por exemplo, o Irã Barbosa
sair do partido. Ana Lúcia, deputada, que teve ex-deputada, que teve mandatos brilhantes e muito dentro da linha, da cartilha do partido, também ficar um pouco afastada. Essa retomada é necessária? Veja, Ana Lúcia nunca se afastou Sim. e se manteve sempre no partido e continua. Ela é a vice-presidente estadual. Irã, Mas sacrificada, muitas vezes. não, é porque o nosso partido tem várias correntes. Sim, as tendências. E Ana Lúcia sempre foi de uma corrente, de que essa corrente tinha uma orientação nacional e muitas vezes eles não tinham muito acordo de construção. Veja, a última eleição do PT em Sergipe, o agrupamento de Ana Lúcia esteve conosco e ela é a vice-presidenta e nós compomos com uma maioria. Hoje nós temos maioria do partido em Sergipe com agrupamentos da própria professora Ana Lúcia na direção do partido. Então mudou. Irã, na verdade, ele viu uma grande alternativa que era o surgimento do PSOL crescendo e achou que lá seria mais fácil. Mas eu e o senador Rogério Carvalho deixamos para ele muito claro, você tem total apoio aqui, fica aqui, será candidato aqui. E ele hoje seria deputado estadual. Mas ele optou em ir para o PSOL. Nós não queremos ninguém no Partido dos Trabalhadores contra a vontade própria. Queremos que venha e que fique no partido quem se sinta bem. Aqui é o partido mais democrático da história do Brasil. É o maior partido desse país, mas é um partido democrático, que tem várias correntes, vários debates, mas quando define, todo mundo apoia e vai até o fim. A relação com o PDT, que é aliado do governo, hoje tem um ministro, inclusive, mas boa parte desse partido estava no governo de Bolsonaro, inclusive na base de apoio, na base de defesa constante. Como é que tem sido essa relação? Olha, a relação com o PDT é boa. Teve aqueles problemas com o Ciro Gomes, mas a maioria do partido, incluindo o presidente Carlos Lupe, sempre teve uma boa relação com Lula e com o partido. Então hoje é boa, estão na base do governo do presidente Lula, tem um ministério e a gente mantém uma boa relação e tem uma boa bancada. E é um partido que tem uma história, né? Deputado, como é que o senhor avalia a postura dos tribunais que com a mesma caneta que condena, absolve? Olha, o judiciário no Brasil é uma questão que a gente precisa fazer um grande debate, né? De qual é a composição, como ele é formado e qual é a história, né? O judiciário no Brasil reflete o que é a sociedade brasileira. Nós temos uma sociedade, a riqueza concentrada, uma sociedade desigual, uma sociedade onde ainda temos uma grande população que não teve oportunidade de ir à escola e que não possui nenhuma condição material de habitação, até problemas de alimentação. Aliás, quase metade da população inicia o governo do presidente Lula com problemas reais de alimentação, né? Com insegurança alimentar. Então, o judiciário no Brasil representa quem, Kátia? Grande parte da elite brasileira, ou classe média alta ou elite, conservadora, e que trabalha e que faz e que compõe muito os interesses momentâneos da correlação de força, né? Você vê o que ocorre, né? Isso que você coloca de solta, libera, eu não vejo nem tanto problema nessa questão. A grande questão é... Não é solta, libera, é condena e descondena. Né? Condena e descondena. Nós temos uma coisa boa, né, na nossa Constituição, que ninguém pode ser condenado sem antes ser julgado e transitado em última instância. Isso então, é uma coisa boa. Há um equívoco do judiciário nesse Não, essa parte é uma parte boa, porque você tem muito processo de condenação injusto, né? E é preciso que haja todo o direito de defesa para que a pessoa, qualquer, seja ela pobre ou rico, tenha todo o direito de defesa e de provar e comprovar, né, de que não cometeu aquilo que está sendo acusado ou julgado. Mas o Poder Judiciário brasileiro reflete o que é o Brasil. Nós somos um país conservador e eu espero que o presidente Lula, com os próximos ministros a serem nomeados, desembargadores a serem nomeados, possam, por exemplo, ter homens e mulheres muito dignos e justos, que cumpram a Constituição e que valorizem o Poder Judiciário. A gente fica feliz quando sabe, eu falando, por exemplo, há poucos dias com uma pessoa de São Paulo,
que me falava de um desembargador sergipano que está em São Paulo há muitos anos, que era do Ministério Público, que é filho daqui, que está desembargador federal em São Paulo, né? E ele falava com muito orgulho, com muito carinho, dizia um desembargador muito preparado, muito correto e muito ágil nos processos, né? Que, por certo, é um desembargador que foi do Ministério Público Federal daqui, que muita gente de Aracaju conhece, Dr. Paulo Guedes, né? Sim. De vez em quando, vira e mexe, está por aqui tirando suas férias e a gente, às vezes, encontra ele. Então, tem muita gente séria, né? No Tribunal de Justiça, no Ministério Público. Sim. O que eu acho é que a sociedade precisa melhorar, né? A sociedade brasileira precisa melhorar. Com muitas universidades, muitos institutos federais, uma educação pública boa e forte, a população ter emprego, ter dignidade, para que a gente possa cobrar do judiciário um judiciário correto, transparente, sério, honesto, que vai ser cobrado da sociedade brasileira. Não tem judiciário sério, nem rápido, ágil, se não tiver uma sociedade que cobre. Hoje, os políticos brasileiros, a maioria é isso, aquilo, reflete o que é Sim. a nossa sociedade. E o Eles judiciário saem também. daqui para lá, né? Deputado João Daniel, agradecer por sua presença aqui na Casa de Sopapo, colocar a casa à sua disposição, quando quiser bater, não precisa nem bater a porta, entra, senta e fica à vontade, tá certo? E, mais uma vez, lhe agradecer. Eu é que agradeço e a gente se coloca à disposição. E parabéns pelo trabalho, por essa iniciativa e conte sempre conosco. Muito obrigada. Então, este foi mais um episódio da Casa de Sopapo. Nós ficamos por aqui. Você pode nos encontrar aí no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e TikTok também. E no nosso canal no YouTube. Segue tudo, @Casa de Sopapo. Grande abraço e até mais.